Olá, o Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje um Fala Baixada especial. Nós vamos conversar com o governador do estado do Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel. Governador, muito obrigado por o senhor nos receber aqui para essa conversa com o povo da Baixada, dizendo também que nós estamos em rede estadual de televisão, na CNT. E já agradecendo ao senhor, queria lhe fazer uma primeira pergunta. Queria conversar com o senhor sobre a politização da pandemia. O senhor foi um dos que mais defendeu e continua defendendo que a política tem que estar à parte, totalmente à parte das ações de todos os governos, dos municípios, dos estados e da federação. O senhor acha que isso está acontecendo? Mauro, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando com o nosso povo da Baixada Fluminense e agradecer a oportunidade de estar contigo mais uma vez. Durante a campanha eu tive condições de usar o seu espaço para poder falar das nossas ideias, nossas propostas, e nós estamos aqui novamente para poder conversar com a população sobre um problema tão grave como esse, que é a pandemia. E você tocou num ponto muito sensível, né, que é a politização. Muitas pessoas perguntam o que é politização, né? Debate, né, de ideias, de posições são importantes, mas tem que ter um momento que isso cessa e temos que governar para todos. Eu vou te dar um exemplo aqui no meu governo. No final do ano agora nós tínhamos feito o dever de casa, tinha 700 milhões de reais para distribuir para os municípios. Eu poderia ter politizado a distribuição, beneficiado um ou outro prefeito em detrimento de outro. Mas quem sofrer com isso seria a população. Mas eu distribuí por critérios técnicos para todos os prefeitos. E isso nunca aconteceu no estado, na história recente. Muitos prefeitos sequer recebiam os duodécimos, que é a parcela que eles têm direito ao ICMS, ao imposto do estado. E essa despolitização da minha gestão, ela beneficia a população. O que está acontecendo agora nessa pandemia é uma politização em relação a o que se deve ou não deve fazer, e a medicina, né, e a Organização Mundial da Saúde, ela claramente já deu a orientação, né? Se nós tivéssemos condições de testar as pessoas, né, saber quem está contaminado, quem não está contaminado, seria muito melhor, porque nós deixaríamos em casa quem está contaminado ou nos hospitais, e quem não está contaminado pode circular livremente, pode fazer sua caminhada, pode fazer o seu exercício, trabalhar, mas não conseguimos testar as pessoas como fez a Coreia do Sul, porque não há esse material disponível no mundo. Nós estamos, infelizmente, correndo atrás para obter esse material. Então, o isolamento social é uma forma que a gente encontrou, que tem, infelizmente, um grave problema econômico, mas é a forma que a gente encontrou para preservar vidas. Porque se todo mundo continuar na rua, né, e aí a gente pede para o nosso povo da Baixada, né, para evitar ficar concentrado nos calçadões, né, nos bares, restaurantes, se nós continuássemos assim, muitos seriam contaminados, a doença atinge os pulmões e é muito rápido. Pessoas que eu conheci morreram em 2 dias, e pessoas saudáveis levaram 10, 15 dias para se recuperar. Então uma pessoa que tem a chance de se recuperar pode demorar 15 dias. E nós não vamos ter respiradores suficientes para isso. Então a ciência já diz o que tem que fazer. Não pode uma outra autoridade, diante dos dados científicos, falar o contrário, né? Porque está com medo de que o seu governo tenha problemas econômicos. O senhor está se referindo ao presidente da República? Exatamente. Ele é contra esse isolamento, mas nós não temos como
ir contra a medicina, né? E quando ele diz que vai morrer um ou outro, eu fico até assustado, porque na verdade vão morrer muitos. E quem vai ter que escolher quem vive e quem morre são os médicos lá na frente, são os familiares. Em Nova York, são relatos reais, a polícia, agente sanitário chega na casa com 3 pessoas com deficiência respiratória, escolhe um, os outros 2 ficam para trás para morrer. E é o que está acontecendo, 1000 mortes por dia. Então, o exemplo de Nova York e dos Estados Unidos não pode ser seguido, porque eles demoraram para tomar a medida. Quando eu identifiquei o primeiro contágio local, eu tomei a decisão, saí na frente do Brasil, fazer o isolamento drástico, né? Cortar o transporte público, selecionar os setores que iam funcionar, setores essenciais, fechar as barreiras sanitárias, fazer barreiras sanitárias para fechar as estradas, os aeroportos. Estava chegando avião da Espanha com pessoas contaminadas, que é um local de contaminação. E essa disputa pela economia, ela pode deixar resultados muito dramáticos para a nossa história. E os governadores tomaram a decisão de fazer, né, a restrição de circulação e o presidente contesta o próprio governo dele e contesta os governadores. Então isso é um ponto muito delicado, né? A cloroquina, que é uma das possíveis soluções, ela ainda está sendo testada, né? E ainda que nós tenhamos condições de usar a cloroquina, não vai haver quantidade suficiente rapidamente para usar. E ainda estão pesquisando como essa cloroquina pode ser administrada nos pacientes, nas pessoas saudáveis. É todo um conjunto de situação nova para a medicina e o próprio ministro Fux, numa decisão no Supremo Tribunal Federal, ele disse que tudo isso é novo para os juízes decidirem se os governadores e os prefeitos podem ou não fazer restrição. Então, essas questões todas, nós só temos uma certeza, né, de que a doença é grave, ela mata, ela atinge pessoas de todas as idades e o contágio é muito rápido. E diante disso, o nosso posicionamento para salvar vidas e termos tempo de formar uma barreira imunológica, né, e ir contaminando as pessoas aos poucos, é manter essa restrição da circulação. Vamos ficar assim por 60 dias desde o início, no dia 13 de março, e depois vamos fazer um protocolo de abertura de um ou outro estabelecimento para a circulação voltar a existir na sociedade. Mas os especialistas têm dito que nós vamos demorar 2 anos nesse movimento de abre a torneira, fecha a torneira, né? E como está acontecendo na China agora. Então o mundo todo vai ter que ter uma barreira imunológica. E é evidente que o mundo todo vai ter que se unir para discutir o problema econômico. Isso vai ser uma questão mundial. Sim. Agora, governador, muito se fala do entendimento das pessoas. Começou se falando que essa era uma doença que atingia somente os ricos, e fato que quem vinha da Itália, ou quem veio da China, ou quem veio da Espanha, chegou aqui contaminado. O senhor mesmo já disse de aviões que pousaram aqui, navios e tal. Mas o fato hoje é que o povo pobre está sendo atingido. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor concorda que o excesso de informação, o excesso de mídias e de televisões mostrando problemas mais de fora do que de dentro, vem fazendo uma confusão na cabeça do povo e que eles não estão aí, ele acha que isso ainda é coisa lá do rico, é coisa do cara que viaja? Mauro, é importante, e você
é uma voz entre a mídia responsável, há muita fake news, há muito blog, há muita mensagem de Instagram, de celular, né, no WhatsApp, muita gente falando, né? Então por isso a gente tem dado muitas entrevistas para dizer que a população tem que ouvir as autoridades. Tem que ouvir as autoridades, né? As autoridades que estão pautadas nos médicos, né? Estão pautadas na medicina. E a orientação que nós estamos recebendo é essa que nós estamos dando, né? Da restrição da circulação, funcionamento somente de atividades essenciais, e as pessoas que têm deficiência respiratória, que são mais idosas, têm que ficar preservadas nas suas casas, né? E as pessoas que estão sentindo algum tipo de sintoma, liga para o 160, né? 160. O 160 é um serviço de atendimento do Estado do Rio de Janeiro que vai tirar dúvidas dos pacientes. Se você está com coriza, com febre, dor de garganta, dor no corpo, liga para o 160 que você vai receber orientações de como proceder, em que hospital você pode se dirigir, e tem recebido 10 mil ligações por dia. E quem atende é um enfermeiro e tem um médico lá também. Então é um serviço que nós colocamos à disposição da população. Então 160 é o canal que você pode utilizar para tirar sua dúvida e seguir a orientação das autoridades, né? Tem muito grupo de WhatsApp, pessoas falando em teorias da conspiração, que a China... tem que receber uma quarentena, então. Colocar o WhatsApp em quarentena. Não, eu acho que a pessoa pode até receber ali uma curiosidade e tal, mas tem que ficar atento nos veículos de comunicação da imprensa, da grande imprensa, né, porque a informação é apurada com qualidade, né? Geralmente os departamentos de jornalismo fazem uma apuração rigorosa, né? Então muita notícia do WhatsApp, notícia de Facebook, Instagram, muita gente querendo aproveitar, querendo se promover, né? E faz um vídeo, grava sobre questões envolvendo a epidemia, denúncias que muitas vezes não existem, e as pessoas têm que acreditar nos veículos de comunicação. Tanto que nós fizemos uma pesquisa, 80% das pessoas está atenta aos veículos de comunicação de massa, televisão, rádio e os jornais. Então isso é muito importante, e com isso você colabora muito para poder explicar para as pessoas como se comportar nesse momento e o que é verdadeiro e o que é falso, para que as pessoas tenham tranquilidade para saber aquilo que vai fazer. Então, no momento é ficar em casa, isolar os idosos. Se você tiver algum tipo de sintoma, liga para o 160, e à rua somente o necessário, e procurar se distanciar das pessoas, como nós estamos aqui, né? Na outra oportunidade foi mais perto, né? Agora nós estamos aqui a 1,5 metro de distância. Governador, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, mas logo depois do nosso primeiro intervalo, mas já queria deixar aqui falado, que é com relação à sua postura lá no início, que é de exigir o distanciamento, de falar que as pessoas precisam e tal, e reunir autoridades, de falar com prefeitos, falar com governadores. Eu percebo que de uns dias para cá o senhor passou a falar diretamente com o morador. Eu observo que o senhor teve essa diferença, o senhor tem modificado o jeito de falar e para quem falar, mas isso nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada de hoje, conversando com o governador Wilson Witzel.
Governador, prometimos falar sobre essa mudança do seu jeito de conversar. O senhor está resolvendo falar direto com a população. E aí eu começando a olhar, começando pela Baixada e pelos outros municípios onde a gente é muito assistido, Niterói, São Gonçalo. São Gonçalo parece que é a capital da Baixada, não é? Aí comecei a olhar que muitos prefeitos que estiveram na reunião com o senhor, que sabem da sua orientação, sabem do seu jeito de fazer, de governar, de caminhar, eles ouvem, mas não praticam. Foi isso que motivou o senhor a falar direto com as pessoas? É verdade. É um momento muito difícil, né? Porque nós estamos vivendo uma pandemia que coloca em risco a saúde da população, a saúde de cada um de nós. O ato de sair na rua hoje é um ato de coragem, porque você pode levar para dentro da sua casa o vírus, conversar com as pessoas, estar com as pessoas, pegar um objeto, já é um ato de coragem, porque nós vamos estar nos expondo. E do outro lado, ao se restringir a circulação das pessoas, vem um problema econômico. O comerciante não quer fechar a loja, porque não vai aguentar 2, 3 meses. Por outro lado, o governo federal demora a apresentar uma solução, também politizando a questão, porque quanto mais os governos do Sul e do Sudeste estiverem em situação financeira ruim, estariam mais frágeis em relação ao governo federal, e essa é uma politização do processo todo muito ruim. E os prefeitos estão aí para serem reeleitos. Nós estamos em época de eleição. É uma eleição marcada para esse ano, e os prefeitos têm uma dificuldade de, nesse momento, ser mais duro, porque vai prejudicar a economia, e tem que ouvir o comerciante, tem que ouvir o empresário. É uma situação muito difícil, mas é o que eu sempre tenho dito. Economia a gente ressuscita, as pessoas não. Verdade. Exceto Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na nossa Semana Santa. É uma situação muito difícil para todos os prefeitos. Então, conversar direto com a população, pedir à população para ficar em casa, para poder preservar os seus entes queridos, os seus pais, seus avós, até uma pessoa que seja um pouco mais debilitada. Infelizmente é o momento que nós estamos vivendo. E eu tenho, de qualquer forma, pedido aos prefeitos para colaborar, para fechar as áreas onde há aglomeração. A Polícia Militar está à disposição. Nós não queremos prender ninguém, a polícia não quer chegar e levar ninguém para a delegacia, mas nós estamos fechando os estabelecimentos. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, os estabelecimentos estão sendo fechados, com base no decreto do Estado do Rio de Janeiro, e a população, de uma maneira geral, tem colaborado. Ainda há aglomerações, mas de uma maneira geral nós reduzimos em mais de 60% a movimentação das pessoas no estado do Rio de Janeiro. É nítido que a Baixada Fluminense contribui enormemente com a sua massa trabalhadora, para o progresso aqui da capital do Rio. É verdade. Milhares de pessoas vêm da Baixada Fluminense e usam o transporte coletivo e também a ferrovia. É verdade. Através de trem. Por outro lado, São Gonçalo e Niterói, é só olhar o fluxo de pessoas que vêm através das barcas, na ponte de Niterói e tal, também são uma quantidade de pessoas muito volumosa que continua vindo para a capital para que a capital não pare. Dentre essas pessoas, milhares vêm para atuar na área da saúde. Verdade. São enfermeiros, técnicos de enfermagem, gente que trabalha em hospitais aqui do Rio. E esses têm tido dificuldade para chegar no seu trabalho. Com essas medidas restritivas que o senhor tem imposto, o senhor acha que
está correto esse jeito de restringir a chegada das pessoas? Por exemplo, lá eu sugeri, quando o BRT parte da Zona Oeste para o centro e as pessoas que estão noutros pontos de ônibus aguardando o BRT, aquele BRT jamais vai chegar vazio naquele terceiro, quarto, quinto ponto. Por outro lado, os empresários de ônibus, não sei se o senhor concorda, precisam se sensibilizar diante dessa necessidade para colocar pontos a partir do terceiro, do quinto, do 10º, do 8º, do 20º ponto. Sim. Senão as pessoas nunca chegam. Isso sem falar no prejuízo da economia, que o senhor já garantiu que isso vai existir, mas que o governo federal, é uma segunda pergunta dentro dessa, se o governo federal também tem que pôr em prática ajuda financeira do Tesouro Nacional, do governo federal, para que empresas não parem. Não, é verdade. A questão do transporte é muito complicada, porque nós reduzimos a quantidade de pessoas para serem transportadas, mas ainda assim há aglomeração. Então, o ideal, no caso dos BRTs, tem sido colocados mais BRTs, eu pelo menos tenho visto isso no noticiário. Quem administra os BRTs é o município do Rio de Janeiro. E no caso dos metrôs, os trens da Supervia e as barcas estão com a capacidade bem abaixo, né, da sua capacidade normal, do seu volume normal de transporte. Em relação ao governo federal, nós estamos com a perspectiva de votar o Plano Mansueto. É um plano que na verdade não é mais o Mansueto, é um extrato desse plano, um plano econômico, para poder compensar os estados das perdas. E numa federação isso é normal. Com a queda do petróleo, do barril do petróleo na Rússia, quem ajuda os estados na Rússia é a federação. Nos Estados Unidos, a União vai ajudar os estados. Aqui não vai ser diferente. O Brasil tem uma estrutura federativa em que a União concentra os recursos. E a União tem que ajudar os estados. E aí vem aquela questão, não pode politizar. Lá no início da nossa entrevista eu falei, eu distribuí os recursos de forma técnica para todos os prefeitos. Não fui político, eu fui técnico. Política a gente faz na campanha, que é para mostrar quem tem melhores ideias. Agora, na administração não pode ficar disputando protagonismo. Então agora cabe à União distribuir os recursos que ela tem, só ela tem, para os estados e permitir que os estados possam fazer também empréstimos internacionais com bancos privados. Então nós estamos negociando esses 3 pontos, que é a suspensão das dívidas. Os estados devem muito para a União, alguma coisa, um volume muito grande. Então suspender pelo tempo da pandemia, né, enquanto dura o estado de calamidade, compensar as perdas de ICMS e ISS, que aí nós não teremos problemas com pagamento de servidores, problemas com a manutenção das políticas públicas do Estado. E um terceiro ponto que é poder fazer empréstimos internacionais com bancos privados a juros bem menores do que são praticados aqui no Brasil. E assim teríamos instrumentos, né, uma quantidade de instrumentos econômicos para equilibrar o país e nós atravessarmos essa pandemia. E a União não pode demorar. Esse projeto tem que ser votado essa semana. Hoje eu me reuni com o presidente da Câmara, o deputado Pedro Paulo, que é o relator, e conversei com alguns governadores para que nós possamos votar isso na segunda-feira. E o governo tem que estar favorável. Conversou também com o Rodrigo Maia? Conversei, tenho conversado Sim. com ele, né, para que a gente possa votar esse projeto na segunda-feira. É o meu desejo, o desejo dos demais governadores, e já encontramos uma luz no fim do túnel para essa questão econômica. Algo que pode gerar em torno de 35, 40 bilhões de reais, mas isso é necessário para que o Sudeste, Centro-Oeste, todo o Brasil, possa pagar as suas contas e atravessar essa pandemia sem ter dinheiro para pagar o profissional da saúde, sem ter dinheiro para poder colocar gasolina nas viaturas, vai ser uma situação muito difícil para o país. Comparando, assim para o povão, nossa gente poder entender bem rapidamente, seria o governo federal andando de carroça e o vírus de trem-bala. Exatamente.
Exatamente. É o governo, como Fica difícil, já né? falei outras vezes, né? O governo está muito lento. É exatamente porque o presidente não concorda com esse modelo. Então ele quer colocar a responsabilidade nas costas dos governadores. Não foi, né? Então ele tem dito, foram os governadores que decretaram essas paralisações. Então agora eles têm que pagar a conta. Mas infelizmente não é essa a realidade, né? Então a realidade é, na defesa do Pacto Federativo, a União é que tem que arcar com essas consequências, porque ela é a única que pode emitir moeda, pode fazer, liberar os recursos que estão hoje na sua posse, de forma que a gente possa atravessar essa pandemia, essa crise econômica. Então é o que a gente espera do governo federal, o mais rápido possível, votar na segunda-feira, e nós estamos trabalhando para isso e eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Governador, o senhor tem tido uma marca de cumprir o que prometeu especialmente na campanha eleitoral, muito diferente de muitos outros que a gente já conheceu. Eu queria conversar com o senhor sobre um dos compromissos de campanha que o senhor vem cumprindo, que é com relação ao combate à violência. Mas queria pedir licença por alguns segundos para mais um intervalo e falarmos sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial, conversando com o governador Wilson Witzel. Governador, na campanha eleitoral, o senhor, todos os candidatos têm muitas promessas. Alguns esquecem as promessas de campanha. Eu percebo que o senhor é de cumprir. Uma delas, que parece ser uma das principais, compromissos, não é nem promessas, é um compromisso de campanha, era o combate incessante à violência. Ontem eu fiquei muito espantado quando ouvi o ministro Mandetta falar a respeito de transigir, de conversar com traficantes para entrar nas comunidades ou de conversar com milicianos. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Tudo tem que ser resolvido em nome da vida. Mauro, eu ouvi esse comentário do ministro e não conheço a forma pela qual ele pretende se comunicar com miliciante ou traficante, né? E se eu tiver que falar com eles, será para eles se entregarem, né? Ou se não serão presos. Isso é o que a gente tem defendido, né? O tráfico de drogas, ele não respeita nada, não respeita a vida, ele está pouco preocupado se vai morrer alguém na comunidade. Se precisar morrer para ele defender a droga dele, ele vai defender a droga. Ele vive para o comércio da droga e a vida está em segundo plano. Então esse narcoterrorismo, ele não tem qualquer parâmetro social para a gente poder chegar e conversar. Mas a comunidade tem suas associações, a comunidade tem sim canais de comunicação que não são nem de longe o tráfico e a milícia. O que a comunidade tem são as pessoas que conhecem a comunidade, com quem nós conversamos sempre. O meu secretário de governo, Cleiton Rodrigues, está sempre em contato com a comunidade, está sempre em contato com os presidentes de associações. Agora, na questão da Rocinha, eu estava constantemente conversando, né, com o nosso deputado Bruno Dauaire, que estava conversando com a Associação da Rocinha, eles muito preocupados,
fechar o comércio, orientar a fechar o comércio. E conversando com essas lideranças, eu acho que nós vamos avançar mais, né? Porque essas pessoas é que conhecem a comunidade, né? E eu já tive outras experiências na minha vida pública no relacionamento com as comunidades e que as associações de moradores, elas fazem esse trabalho e muito bem. Então, o ministro Mandetta, eu tenho respeito por ele, acredito que ele não conheça a realidade do Rio de Janeiro, embora já tenha estudado aqui, morado aqui, mas é diferente de quem governa e quem se preparou e conhece profundamente a realidade do nosso estado, que não é diferente de outros estados que têm comunidades. Você tem na Bahia comunidade, você tem em Pernambuco comunidade, você tem no Ceará. O Brasil hoje tem uma deficiência de política habitacional muito grande e o resultado é a aglomeração de pessoas em comunidades sem infraestrutura urbana. É uma realidade do Brasil e que o crime organizado se instala. E na hora de chegar nessas comunidades, não é através do crime organizado. Nós temos que chegar através das pessoas que moram ali. Que é a grande maioria. Que é a grande maioria, dos trabalhadores, exatamente. Então a minha política de segurança, ela sempre foi pautada no relacionamento com a comunidade, né? Nós fomos agora, infelizmente, atingidos por essa pandemia, mas nós estávamos inaugurando em Angra dos Reis 3 novas UPPs. A UPP mais social, né? Onde se misturam ali serviços de assistência social, assistência médica para a comunidade. E a ideia é retomar esse trabalho assim que nós passarmos por essa pandemia, para dar oportunidade, né, às comunidades de ter ali uma UPP que deixa de ser unidade de polícia pacificadora para ser unidade de polícia de proximidade, né? É o estado próximo da população. E a segurança pública do nosso estado sempre foi muito concentrada na Zona Sul, né? A Baixada sempre muito abandonada. Desculpa, eu digo com frequência que um tapa em Ipanema repercute mais do que uma metralhada na Baixada, infelizmente. E você tem razão, mas nosso governo é um governo técnico, né? O Segurança Presente, que era um programa de luxo da Zona Sul, ele hoje está em Bangu, ele está em Duque de Caxias, em Nova Iguaçu, em 3 bairros. Nós ampliamos o programa Segurança Presente, Bom Sucesso, Irajá, são mais de 19 bases no nosso programa, e a tendência é ampliar esse programa, que é um programa de polícia de proximidade, com a comunidade passa a conhecer aquele policial, tem os agentes civis que trabalham nesse programa. Então a segurança pública do Rio de Janeiro é um projeto exitoso. É um projeto comprovadamente exitoso. Exatamente. E tem sido instalado de forma técnica. Isso é despolitizar a gestão, né? Às vezes você recebe uma reclamação de um vereador, de um deputado da base, né? Mas a gente chama, conversa, vamos todos. E nós vamos todos inaugurar a base. E na medida do possível vamos compondo, dou voz para todos os parlamentares que se apresentam ali naquele momento especial daquela comunidade. E tem sido assim a nossa convivência. Com isso nós temos um êxito na segurança pública que nunca se viu na história do Rio de Janeiro. Os índices que nós estamos obtendo são os melhores índices da história do Rio de Janeiro, né? E a tendência é melhorar ainda mais, né? Quando que você podia imaginar que você ia chegar, né, com a perspectiva de encerrar esse mandato aqui com talvez menos de 3 mil mortes por ano, o que é muito, né? Mas nós já tivemos 7 mil no Rio de Janeiro, 7 mil mortes por ano. Então nós estamos com a perspectiva de encerrar o mandato com menos de 3 mil mortes do homicídio, o que é um avanço civilizatório gigantesco. E a Baixada sofreu muito, Belfor Roxo, São João do Meriti, as comunidades tiveram um aumento da criminalidade com as UPPs, porque as UPPs espalharam o crime organizado por todo o estado. E agora nós estamos tendo que consertar esse equívoco que foi feito na gestão passada. Houve, não sei se o senhor concorda,
uma manipulação política, né, em governos anteriores, onde deputados, parlamentares, prefeitos eram os que indicavam os delegados de polícia, os comandantes de batalhão. O coronel comandante da PM, atualmente, ele recebe os deputados, né, muitos deles, mas não atende os pleitos de alguns que vão querendo interferir. Isso é nítido, isso é do vício político, na minha opinião, não sei qual é a sua. Um vício político que vinha se estendendo ao longo do tempo e que a autoridade deixava de ser autoridade para ser uma autoridade negligente. Não policiava, não lavrava flagrantes. Eu acompanhei o senhor inaugurando a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, a nova sede lá. E o senhor distinguiu um delegado pela atuação, pela atuação dele frequente no combate ao crime e na elucidação dos crimes. Exato. Que dormitavam nas gavetas de muitos delegados do passado. Nosso governo aumentou muito a elucidação dos casos. E está sendo exemplo para o Brasil. É isso que você falou, muito importante. O comandante Figueiredo é um exemplo para o Brasil. Ele é um oficial que conhece bem a sua polícia e que teve a sorte de ter um governo que não só apoia a polícia militar. Eu tenho feito manifestações e gestos de respeito à polícia militar para que ela volte a ter, né, na sociedade, respeito e admiração. Criamos o programa Heróis, que é para mostrar o quão duros são as perdas que nós temos dos nossos policiais, homens e mulheres, e essas perdas são muito duras para as famílias, e esse programa tem mostrado essa realidade que muita gente não conhece. Criamos a Secretaria de Vitimados, a Tenente Coronel Priscila é a secretária, cuida da atenção psicológica às vítimas da violência, especialmente os policiais. Nós estamos trabalhando para criar o primeiro centro de reabilitação de policiais, atender também o filho do policial que falece. E a estrutura que a gente tem hoje para a segurança pública, ela é diferente do resto do Brasil. Patrulha Maria da Penha. Patrulha Maria da Penha, que vem sendo muito bem executada essa política pública com sucesso. A quantidade de atendimentos que nós estamos realizando, uma inovação do Rio de Janeiro. Eu, quando assumi o governo, fiquei muito preocupado com o elevado índice de violência contra a mulher, né, e a minha mulher que está sempre ao meu lado, a Helena, eu não consigo imaginar como alguém pode levantar a mão para uma mulher, praticar uma violência contra a mulher. Então nós fizemos o trabalho de estruturar uma política pública de atendimento à mulher. Hoje já temos um botão de pânico com algumas mulheres, está em teste pela Secretaria de Administração Penitenciária, também comandada pelo Coronel Azevedo. E toda a estrutura de segurança pública funciona muito bem, mesmo sem ter uma Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Civil aumentou a sua capacidade de elucidação de casos, é uma polícia independente, é uma polícia que também não tem interferência política, e isso foi o diferencial da nossa política para o resto do Brasil. Os comandantes obedecem ao comandante Figueiredo, ao Estado-Maior da Polícia, e agora nós vamos criar o alto comando da Polícia Militar. Vai ser o único do Brasil, o Estado, que vai ter um alto comando da Polícia Militar, semelhante ao alto comando do Exército, mas isso nós estamos fazendo em parceria com o Exército Brasileiro. Eu levei ao alto comando do Exército uma proposta, conversei muito com o general Arruda, o general Braga Neto, agora o ministro Braga Neto, para que nós pudéssemos aperfeiçoar o alto comando da Polícia Militar. É um tempo de permanência maior do coronel, porque depois de 4 anos ele tem que ir embora, ou 6 anos. E todos estão habilitados a ser comandante-geral. Nesse modelo que nós estamos fazendo, poucos estarão habilitados. Na Polícia Militar tem mais de 140 coronéis, apenas 15 estarão habilitados a ser comandante-geral. Como é no Exército, o alto comando, como é na Marinha, como é na Aeronáutica. Então isso permite que se tenha uma política mais
uma política mais duradoura do ponto de vista de orientação, uma política mais uniforme de ação, e esse alto comando vai preservar a instituição. Nós vamos deixar um legado na Polícia Militar, que é o alto comando, e na Polícia Civil a mesma coisa. Inédito isso. Isso é inédito no Brasil. Na Polícia Civil nós vamos ter o delegado de classe especial, que serão poucos, e dentre esses delegados, somente para ser secretário de Polícia Civil tem que estar nessa classe. Isso vai permitir uma estrutura orgânica muito mais consolidada, e no futuro outros governadores terão que mexer na Constituição do Estado para mexer nessa estrutura. Governador, eu queria pedir licença para mais alguns minutos para o nosso intervalo e propor que nós possamos voltar a falar do socorro que o senhor pretende dar, já está em andamento, às pessoas vitimadas e às famílias que estão aí vias de passar fome. Daqui a pouco continuamos conversando aqui com o governador Wilson Witzel. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o governador Wilson Witzel. Governador, o povo está muito, os mais necessitados estão ficando, de certa forma, apavorados com essa possibilidade de perdendo o emprego, não tendo como sair de casa, muita gente se socorrendo de vizinho, de parente, para até matar a fome. O senhor não desconhece isso? É verdade. O senhor criou um projeto de distribuição de milhões de cestas básicas. 1 milhão. 1 milhão de cestas básicas. Já está funcionando? Já começou a distribuição? Como é que vai ser? Zé Mauro, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Difícil até comprar as coisas. E nesse momento todo mundo quer superfaturar. Então nós não podíamos permitir que as cestas fossem oferecidas num preço muito elevado. Nosso governo tem tido a marca da seriedade, a marca da transparência, e a formalização da compra da cesta básica atrasou um pouco. Mas segunda-feira já começa a distribuição, nós vamos distribuir na Baixada Fluminense, serão 1 milhão de cestas básicas para as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, usando o cadastro único do Bolsa Família. E esse trabalho começa a ser feito com o nosso vice-governador à frente, o secretário de governo Cleiton Rodrigues, e acredito que essas famílias receberão, mais tardar aí umas 2 ou 3 semanas, todas essas cestas básicas. E por outro lado, o governo federal começou também a fazer o pagamento dos R$600 para as famílias também do cadastro único. Uma boa ajuda também. Então a bolsa, né, a bolsa de R$600, mais a cesta básica, a sociedade vai se ajustando, né? Esse é um momento de solidariedade. A gente sabe que muita gente vai receber a cesta básica, já recebeu os R$600 do Bolsa Família e vai passar para outro. Eu converso muito com alguns líderes comunitários e tem uma senhora que manda muita mensagem para mim lá da comunidade dela, e como ela que faz a comida gostosa, então todo mundo que recebe a cesta básica leva para ela. E ela cozinha para 50, 60 pessoas, ela manda foto das quentinhas que ela faz, e eu fico assim, muito feliz de ver a solidariedade da nossa população. E é isso que a gente tem que continuar desse jeito. É um ato de amor, ficar em casa hoje é um ato de amor. E aquele que receber a cesta básica, se já tiver recebido o benefício, tiver uma pessoa do lado que precise, vamos compartilhar, né? Vamos ajudar, né? Vamos seguir esse exemplo, né, que eu acabei de citar, né, para que as pessoas possam todas matar sua fome nesse momento de dificuldade, de guerra que nós estamos passando, né? Com a guerra vem a fome. Isso em qualquer lugar do mundo. Guerra e fome. E nós sabíamos que a fome viria,
porque nós estamos numa guerra. E a maneira que nós tivemos para poder resolver isso foi um mutirão humanitário. Então, com esse mutirão humanitário, nós vamos chegar em 1 milhão de famílias, 2,5 milhões de pessoas. Eu quero agradecer aí, Mauro, a oportunidade. Governador, eu te queria falar só mais um minutinho sobre um assunto que a Baixada ressente muito, que é a questão da falta d'água na Baixada. Só manda as pessoas tomarem banho, lavarem bastante a mão, mas em muitos lugares da nossa Baixada ainda está faltando água. O atual presidente da SEDAI tem trabalhado nesse sentido. É verdade. Mas o senhor tem insistido nisso? Sempre. Cobro ele todo dia. Mauro, é bom lembrar que nós assumimos o estado do Rio de Janeiro todo desarrumado, né? Nós temos uma SEDAI envelhecida, né? O Renato Espírito Santo conhece bem a SEDAI, porque trabalhou lá há muitos anos, é engenheiro, e está fazendo o que pode, né, para poder ajudar as comunidades nesse momento de falta d'água. Mas eu relembro que agora em outubro eu serei o primeiro governador do Brasil a fazer um leilão de saneamento básico e distribuição de água na dimensão que nós vamos fazer no Rio de Janeiro. Uma obra de 8 bilhões de dólares, e essa semana eu tive com alguns investidores, continuam com interesse, embora a crise mundial, e tudo leva a que em outubro nós vamos conseguir fazer esse leilão. As obras começam a partir do ano que vem, e com isso nós vamos ter condições de criar mais uma estação Guandu, ali já na área de captação. Então teremos 2 estações Guandu, que resolve o problema de abastecimento de água e de saneamento básico do nosso estado. Então essa é uma solução que ninguém conseguiu dar e que o nosso governo está conseguindo. Algo que ninguém imaginava que fosse feito esse leilão, nós vamos fazer, porque sem isso, sem captar esse recurso, nós não teremos como fazer a distribuição da água e o esgoto. Hoje o estado do Rio de Janeiro é o esgoto a céu aberto. A própria captação de água que nós tivemos o problema em janeiro demonstra essa questão do esgoto que precisa ser resolvido naquela região de Japeri, e nós com esse projeto vamos resolver. Então até lá, infelizmente não há mágica, tem que continuar trabalhando, tem que continuar a SEDAI com carro-pipa quando for preciso, com caixa d'água nas comunidades como nós estamos fazendo, e dando soluções provisórias, mas a solução definitiva só virá com o leilão da SEDAI em outubro desse ano, que está já adiantado o processo, e aí sim, com investimentos da ordem de 8 bilhões de dólares, aí sim, nos próximos 10 anos, nós vamos estar com essa situação regularizada para as próximas gerações. Governador, nosso tempo está encerrando. Obrigado. Eu queria deixar nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Mauro Vasconcelos, muito obrigado. Obrigado a vocês da Baixada Fluminense. Obrigado a todos que estão confiando no nosso trabalho. É um momento agora de solidariedade, é um momento de ficarmos em casa, é um momento de ajudarmos quem precisa, é um momento de cuidarmos dos idosos, deixando eles separados, porque assim nós vamos juntos vencer essa epidemia. Nós estamos fazendo a nossa parte, preparando as estruturas hospitalares para receber aquele que, no momento de maior dificuldade da sua vida, vai precisar de um respirador. Então eu conto com vocês. Esse é um momento de Páscoa, é um momento de celebrar o povo judeu a libertação do Egito e, para nós cristãos, a ressurreição de Cristo. Então desejo a todos uma feliz Páscoa, porque sabemos que vamos atravessar mais uma vez esse problema que já atingiu a humanidade em outras ocasiões, e dessa vez a nossa geração é que foi atingida. E nós vamos superar, porque nós acreditamos num futuro melhor para os nossos filhos, e para isso que nós estamos trabalhando. Muito obrigado. O Fala Baixada é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Bom final de semana, boa Páscoa e fique em casa.